Eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem muito simples, muito simples. Talvez uma das mensagens mais simples que você possa ouvir, ou de repente já tenha ouvido. Eu quero falar sobre as três decisões mais importantes da vida de uma pessoa. E eu quero compartilhá-la baseando na parábola de Jesus, que se encontra em Mateus 13. Você vai acompanhar o texto. Você já ouviu falar sobre essa parábola, você que é um leitor da palavra de Deus? Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atendei vós, pois há a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Muito bem, aleluia. Então está aqui, quais são as três decisões mais importantes da vida? Talvez você diga assim: mas pastor, é tão simples isso aí. Poderia ser até uma mensagem para eu pregar para alguém que ainda não tem Jesus, que ainda não é salvo. Mas se você acha assim, anote, e essa semana aproveite e já ministre na vida de alguém, não é? Mas pode ser que o que é simples não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Parece simples, mas não é fácil. A primeira e maior decisão que uma pessoa pode tomar na sua vida é entregar a sua vida a Jesus. Essa é a primeira e maior decisão que uma pessoa pode tomar na vida. Aí você vai dizer assim: estou falando, pastor, que é simples? Parece simples, né? Entregar. Vamos dizer que você entenda que quando uma pessoa é convidada a entregar a vida dela a Jesus, ela então se levanta. Você já viu muito isso nas igrejas. Ela então se levanta ao convite do pregador, ela vem à frente como um ato de entrega, e ali ela toma uma decisão de entregar. Toma uma decisão de entregar. Entre decidir entregar e entregar há uma distância. E aí você vai começar a entender que a simplicidade de Jesus gera uma profundidade. O que é simples do reino de Deus nunca é superficial, sempre é profundo. E quando Jesus conta essa parábola para nós, ele mostra exatamente isso. Então, quando a pessoa toma essa decisão de entregar a vida a Jesus, você vai dizer assim: eu já entreguei a minha vida a Jesus. Tomei essa decisão.
Mas o que é entregar? Quando você entrega a sua vida a Jesus, ela já não pertence mais a você, ou não? Sim ou não? Se você entrega, vamos aqui, né? Toma, vou entregar aqui, é seu, não é mais meu. Se eu entrego esse iPad para ele, é dele. Eu posso vender? Eu posso trocar? Eu posso emprestar? Eu posso fazer qualquer coisa com ele? Não posso. Não é mais meu. Eu dei, eu entreguei. Você está começando a entender, né? Não é verdade? Você está começando a entender que entregar a vida a Jesus não é uma coisa simples, de forma fácil. Entregar já não me pertence. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, já não é mais minha, é de Jesus. Agora, não é a minha vontade, é a vontade dele. Não é o meu querer, é o querer dele. Você está entendendo? Começou a entender? Já não vou mais fazer do meu jeito, tem que ser do jeito dele, porque é dele agora. Por isso que Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não vivo mais. E quem é que vive? Olha, eu entreguei para ele, é ele que vive. E a vida que agora vivo nessa carne, nesse corpo, vivo-a na fé de quem? Do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A fé, ela só é fundamentada na palavra. Então, eu vivo a minha vida pela palavra. Então ela não é mais minha, ela não me pertence mais. É dele, é por ele, é para ele, é por meio dele. Você está entendendo? Mas é a decisão mais importante na vida de uma pessoa, quando de fato ela entrega. Agora não sou eu mais. Eu vou fazer. Não estou com vontade. Não tem mais. Essa, acabou. Agora quem determina é quem? É quem? É Jesus. É Ele que determina nas escolhas, nas decisões. É Ele que determina nos sentimentos. Tudo é Ele agora. Você pode falar, tudo é Ele? Tudo é Ele. E aí, é assim que acontece na tua vida, desde que você entregou sua vida a Jesus? Você entende que entregar é a decisão mais importante? Aí você olha para o jovem e diz assim: entreguei minha vida. Mas ele vive como se ele não tivesse entregue. Porque é o querer dele, é a vontade dele, é a hora dele, é o jeito dele, é do pensamento dele. Eu estou citando o jovem, mas eu posso ir para o adulto, que é mais experiente, mais vivido na vida, mas é do jeito dele, da forma dele, como ele pensa, como ele age. Mas não é de Jesus? Mas pastor, mas você entregou, não é mais você. Mas como é que eu faço? É pela palavra dele agora. É pela palavra? Pela palavra. Não é mais por você, agora é pela palavra dele. Começando a entender. Vou mais além. Jesus disse assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens. Jesus disse isso. Agora, o próprio Jesus afirmou o seguinte: muitos tentarão entrar pela porta, mas não conseguirão. Gente, que é isso? Ele é a porta, mas muitos vão tentar entrar, mas não vão conseguir entrar. E por que não vão conseguir entrar? Porque não querem entregar. Eu quero entrar, mas quero viver do meu jeito. Não tem como entrar. Você está entendendo? Entrega. Pastor, estou começando a entender. E aí você vai começar a chegar a uma conclusão. Se você entregou, ou se você ainda não entregou. Porque tem muito crente dentro das igrejas que na verdade não entregaram. Eles apenas tomaram uma decisão. Tornaram-se membros de uma igreja local, se batizaram, participam, mas não entregaram. A quem? Ao Senhor da igreja.
a vida, os sentimentos, as decisões, as escolhas. Uma ocasião eu estava aconselhando uma pessoa, e ela disse assim: pastor, o que o senhor acha disso? Porque eu sou apaixonada por essa outra pessoa. O que o senhor me aconselha? Eu disse: bom, vou te aconselhar o que diz a palavra. A palavra diz isso, isso, isso. Mas aí, pastor, mas como é que eu faço para deixar de amar? Eu disse: amar é uma decisão, não é um sentimento. Aí você tem duas escolhas: ou você decide viver pelo que você crê, ou você decide viver pelo que você sente. Mas a decisão é sua, a escolha é sua. Ou você entrega, ou você não entrega. Não tem meia entrega, né? Vou pedir uma pizza. Aí o cara chega e fala assim: bom, vou entregar. Nós temos meia entrega. Como assim meia entrega? A gente vai até a metade do caminho. Não existe meia entrega. Ou é uma entrega inteira, ou não é uma entrega. Você está entendendo? Amém? Quem está entendendo? Você percebeu que o simples não é fácil? Muitos vão tentar entrar, mas não vão conseguir. E Jesus está falando dessas portas de igreja. Jesus está falando da porta do reino dele. É diferente. Quando você vai nessa dimensão e percebe que Jesus está falando com você: eu sou a porta. Muitos recebem a palavra, diz a parábola, recebem, mas o que acontece? Quando elas saem dali, elas ficam até alegres, receberam a palavra, mas não compreenderam. E o que não é compreender? É não recebê-la lá dentro. Quando elas saem, o que acontece? O diabo vai lá e arranca a palavra do coração dela e coloca outras coisas da cabeça dela e no coração dela. Você está entendendo? E aí domingo que vem ela volta à igreja e assiste de novo, recebe a palavra. O diabo vai lá durante a semana, tira aquela palavra do coração dela, e nada muda na vida dela espiritual. Quantos estão me entendendo? Diga graças a Deus. Então a primeira e maior decisão na vida de uma pessoa é entregar a sua vida a Jesus. Então se você ainda não o fez, faça. Entregue a sua vida. Então, a minha vida não me pertence, não te pertence, você entregou para Ele. E tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você conquistou, é tudo por Ele, para Ele, por causa dEle, por meio dEle. Você entendeu? Tudo é para Ele. Então a coisa é desse jeito. Essa é a decisão mais importante que você precisa tomar, que o ser humano precisa tomar na vida. Amém? Segunda decisão mais importante que a pessoa precisa tomar na vida, ela está ligada à primeira. Qual é, pastor? Você entregou, agora você anda. Andar no caminho dele. Bom, você não entrou? Entrei. E agora? Agora você precisa caminhar. Você precisa caminhar. Porque os que estão em Cristo, eles vão dar frutos. Os que não dão fruto, diz o texto sagrado de João capítulo 15, que ele corta e lança fora. Então eu vou dar fruto. E como que eu dou fruto? Caminhando, eu tenho que caminhar. Eu parado eu fico doente, parado eu morro, parado eu vou ser destruído. Então, o que eu tenho que fazer quando eu entro? Olha o que diz o texto, que Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá ali, é caminhar, e encontrará pastagens. Ou seja, ele vai ser abençoado, ele vai ser frutífero, ele vai crescer. Então você precisa o quê? Caminhar. Amém? E no primeiro momento, quando você entrega, você não consegue caminhar, é como um bebê. Outrora, estava aqui o Pedro Henrique, no colo dos pais, dos avós, dos tios.
porque ele não caminhava ainda. Mas hoje, procura o Pedro Henrique. Está caminhando. Alguns estão dormindo. Está caminhando. Mas ele ainda não caminha sozinho. Alguém tem que estar junto com ele. E nós chamamos isso, a Bíblia chama isso, Jesus chama isso de discipulado. Que é cuidar de uma vida. Cuidar, ajudar na caminhada, para ela crescer, vai, cresce, cresce. E aí ela vai ajudar outras pessoas que estão chegando também. Você está entendendo? Tem que caminhar para crescer. E ninguém cresce sozinho. Alguém vai te ajudar. Alguém vai te ajudar. E aí você percebe que tem muita gente dentro das igrejas que não querem fazer isso. Significa que elas também não cresceram. Porque quem não cresce não vai ajudar ninguém a crescer, porque não sabe como crescer. Você está entendendo? Pegou aí? Precisa caminhar. Entrou? Entrei, agora vou caminhar. Vou me envolver. Vou desenvolver. Tem dons, tem talentos, tem tempo, tem disposição. Vamos caminhar, vamos andar. Em nome de Jesus. Mas o que muitas vezes acontece? A pessoa entra, e aí o que acontece com ela? Ela fica parada, ela não quer envolvimento, porque há muita luta, muita coisa, e o evangelho é muito difícil. Ué, Jesus não falou outra coisa para nós, não enganou ninguém, disse: olha, vocês, no mundo vocês vão ter aflições, o caminho é estreito, o caminho é estreito. Então ele não enganou ninguém. Tem uma turma aí pregando o evangelho, dizendo: não é bem assim não, o evangelho é uma maravilha. Irmão, eu vou dizer com toda sinceridade, é um dia de bonança e 3 de luta. Desse tipo, não é? De repente você vê o irmãozinho aí comendo um churrasco, e tá, que vida boa e tal, não sabe que a luta que ele vivenciou 3 dias antes. Aquele dia é um dia de bonança, é um dia que Deus fala assim: vou te dar esse diazinho para poder renovar suas forças e tal, aleluia, glória a Deus, porque amanhã o bicho vai pegar. Você está entendendo, irmão? É luta. Jesus nunca disse que seria fácil, o caminho é estreito. Então tem muita gente que foge desse tipo de evangelho, foge até da igreja que prega esse tipo de evangelho. Por quê? Porque não é isso. Mas você tem que caminhar. Por que ele não quer isso? Ele não quer caminhar, porque ele ainda quer estar ligado lá fora. E aí o texto bíblico, tem um texto bíblico de 1 João capítulo 2, que diz assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O mundo tem valores, a sociedade tem valores, não posso amar, não posso me aliançar com esses valores. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Se você ama o mundo, você não vai conseguir amar o Pai. Então tem muita gente que não consegue mostrar o amor dele a Deus, porque o amor dele pelas coisas do mundo é mais forte do que o amor dele pelo Pai. Praticamente tudo, olha só o que diz o texto, numa linguagem de hoje. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Não tem nada a ver com o Pai. Tudo isto o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Tem que fazer o que Deus quer. Diga para o teu irmão assim: tem que fazer o que Deus quer. Faça o que Deus quer. Então eu preciso andar, é uma decisão fundamental para você ter uma vida, o que? Abençoada pelo Senhor. Então eu quero caminhar, pastor, exatamente isso. E você vai ver que a vitória do Senhor virá sobre a tua vida. Amém? Mas você precisa caminhar. Mas pastor, é luta. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Paulo, o Espírito Santo disse para ele assim: você vai para Jerusalém porque lá você vai sofrer. Aí ele falou assim: não vou não. Não vou não, porque eu recebi Jesus, eu aceitei, entreguei minha vida a Jesus. Não foi para sofrer não, Espírito Santo. Esse evangelho aí não tem nada a ver não. Traz uma profecia dessa para uma pessoa dentro da igreja hoje, se ela volta aqui.
Volta nada. Eu não tenho aliança com você, eu tenho aliança com Deus. Veja, Paulo disse isso. Paulo falou, eu vou. Por quê? Ele disse que vai. Porque ele é masoquista? Que ele gosta de sofrer? Não. Porque não era ele mais que vivia. Ele tinha entregue a vida dele para Jesus. Então, eu vou ter que fazer a vontade dele. É por ele e para ele que eu estou vivendo, por meio dele. Você está entendendo, irmão? Tudo que você tem, tudo que você possui, já não é mais teu. O domínio não é teu, o controle não é teu, é tudo dele, por ele e para ele. Teu emprego, tua casa, tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus bens, tudo é para ele, por meio dele. Então todas as coisas funcionam em torno dele, não seu. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite você vai entregar a tua vida. Ah, é verdade, pastor. Eu não entendia bem isso, mas e você vai começar a caminhar. Porque caminhar é difícil. No caminho, no reino, é difícil. É difícil porque tem luta, tem adversidade, né? Dentro da sua escola você vai ter dificuldade. Dentro da tua família você vai encontrar gente que vai te afrontar, vai dizer assim, não, isso está errado. Mas você vai dizer assim, mas o Evangelho diz isso. Não, mas Deus é amor, as coisas agora não são assim. Tem até gente querendo reescrever a Bíblia, para atualizar a Bíblia para os dias de hoje, né? E tem gente que dá ibope. Aquela mulher, irmão, nunca vi uma mulher ter tanto ibope assim. Não vou falar o nome porque se eu falar, trem, né? Vai que tá gente gravando aí, ou essa gravação chega lá. Que hoje o trem tá violento mesmo, irmão. Você fala hoje, amanhã você está preso. Mas se você estiver preso por causa do Evangelho, valeu. E vai chegar uma hora que você vai ter que confrontar isso. E a verdade é essa. Então não tem como você dizer assim, não, legal, você está no seu emprego, o pessoal está falando, não, está certo, homem com homem, mulher com mulher, não, está certo como? Não, a palavra de Deus diz isso. Você não vai falar da sua igreja, não vai falar da sua religião, não vai falar da palavra de Deus. Porque você vive pela palavra, amém? É o Evangelho. Se vocês entenderem isso, então eu vou falar o Evangelho. Não, o Evangelho diz isso. Vamos reescrever esse Evangelho. Cuidado, meu irmão, em nome de Jesus. Deixa eu ler um texto aqui com você. Passando adiante. E isso é muito importante você entender. Quando você anda no caminho de Jesus, você não está livre do sofrimento, da afronta, da perseguição, nada disso. Nada disso. Você vai enfrentar essas coisas. Talvez você não tenha nem, poxa pastor, uma mensagem como essa daí, podia ser, não irmão, Deus te trouxe aqui, meu amigo, para você ouvir o que Ele quer que você ouça, não aquilo que você deseja ouvir. Por quê, pastor? Porque Deus te ama. Terceira e última decisão, maior decisão na vida de uma pessoa, qual é, pastor? Está associada às duas anteriores, perseverar no caminho até o fim. Diga até o fim. Diga até o fim. Se você não perseverar até o fim, e hoje muita gente não consegue ir até o fim. No meio do caminho elas param. Por quê? Existe uma série de justificativas. Ah, pastor, porque Deus sabe do meu sofrimento, Deus sabe da minha luta, Deus sabe não sei o que, Deus sabe por que isso. Ó, meu irmão, eu sei que Deus sabe todas as coisas, mas Deus te pega pela mão e diz assim, eis que eu estou contigo todos os dias da tua vida, não te deixarei, nem de manhã, nem à tarde, nem à noite, nem de madrugada, eu estarei com você. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverar. E hoje é o grande desafio da igreja moderna. O quê? Perseverar. Por que muitos não perseveram? Vou te dar um texto. Mateus 24. Diz assim. Pega uma águazinha aqui. Olha só. Esse texto aqui é meio pesado. Já botou o texto? Não, né? Botou. Já botou o texto. Eu nem ia ler esse texto, porque aquele texto é pesado. Mas vou ler o texto com vocês. Então sereis entregues a quê? A quê? E vos e sereis odiados de todas as, por causa de quem?
Por causa de quem? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Você sabe que o sentimento mais próximo do amor é o ódio. É o ódio. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas. Tudo está acontecendo, irmão. Papai está voltando. E enganarão a quê? A muitos. A muitos. Quem são esses muitos? Os que estão dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque os falsos profetas não estão lá fora. Os falsos profetas estão dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Porque tem gente que fala assim, não, Maomé, Allan Kardec, não sei o quê, falando, são tudo falsos profetas, pastor. Não. Quando João se refere, quando Jesus se refere em Mateus, no sermão profético dele, e quando João, na ilha de Patmos, tem a visão, ele está se referindo à igreja, ele não está se referindo ao mundo. Os falsos profetas estão dentro da igreja, tentando dissuadir a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, os falsos profetas, eles têm boca do diabo e figura de anjo. Eu vou repetir. O falso profeta, ele tem boca de Satanás e tem aparência de anjo. Ele aparece, e a boca de Satanás não é para afrontar Deus, é para distorcer o que Deus fala para você. Não é bem assim. Lembra que o diabo falou para Eva? Não é bem assim que Deus disse? Opa, então, a verdade é que ele não quer que você saiba o que ele sabe. Se você comer, você vai saber o tanto quanto ele sabe. Falsos profetas estão dentro das igrejas. Então, muito cuidado com o que você anda ouvindo nos YouTubes da vida. Muito cuidado. Um pastor, que hoje é um falso profeta, mas há 30 anos atrás era parâmetro para mim. Não posso falar o nome. A gente fala o caso, mas não fala o anjo. O nome dele. Mas era um parâmetro para mim, para o meu ministério. Tenho livros dele, há 30 anos atrás. Eu fui em congressos que esse homem falava. E o que aconteceu, pastor? Ele não perseverou até o fim. No meio do caminho ele se desviou. Hoje ele é um falso profeta. Por quê? Ele fala que não há nenhum problema entre o relacionamento do mesmo sexo. Eu vou fechar aqui. Você entende, querido? Amém? Simplesmente convence as pessoas. Nós vivemos dias que são os últimos dias da igreja do Senhor. Então perceba isso, irmão. E diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas não estão deixando de esfriar para vir na igreja, elas estão deixando de esfriar com o Senhor. Esfriaram. O amor a Deus é uma questão de consciência, não é uma questão de relacionamento. É uma questão de dizer assim, eu creio em Deus, eu tenho um Deus no meu coração, eu tenho um Jesus no meu coração, eu não preciso aceitar Jesus, eu não preciso, você não vai aceitar, você vai entregar sua vida a Ele. Você está entendendo, irmão? Está entendendo? Cuidado, para perseverar até o fim. Mas aqui o texto conclui dizendo, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Porque a salvação é um processo. A salvação tem o primeiro ato, o ato do processo, do desenvolvimento da salvação, e o ato da glorificação da salvação, que é o ato final, quando Cristo arrebata a sua igreja, ou quando você então vai ter um encontro com Jesus. Quando a tua senha é tocada.
Mas eu creio que Jesus está voltando e nós vamos ser arrebatados em nome de Jesus. Aleluia. Você entende isso, irmão? Perseverar. E os falsos profetas, quantos hoje nós vemos, quantos crentes hoje, bom, dizem que são, mas eu não sou juiz para estabelecer valor sobre eles, porque eu sou pastor, eu não sou julgador, mas quantos hoje têm a crença de que eles podem estar com Cristo, eles podem seguir a Jesus, mas eles não precisam mais se congregar numa igreja. Divulgado a 4 cantos, e milhares de pessoas estão seguindo esse ensinamento falso. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. É Bíblia, é palavra. Mas por quê? Porque querem viver querem viver de acordo com o seu pensamento, com a sua vontade, não quer estar debaixo de ninguém, é assim. É mais fácil, é mais tranquilo. Mas se difundiu isso. E você ouve isso na voz de pastor que se diz pastor, mas para mim é falso profeta. Que pega a palavra, distorce a palavra, porque a Bíblia tem que se adequar ao homem. Essas pessoas estão afirmando isso. Para mim, jamais. O homem tem que se adequar à Bíblia. Você está entendendo, irmão? Amém? E ela nunca será antiquada, ela nunca precisará ser reescrita. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Aleluia! Então não dê ouvidos a essas coisas. O autor aos Hebreus, ele diz: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. A sua perseverança tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu quero alcançar a promessa de Deus na minha vida, pastor. E você vai alcançá-la quando você fizer a vontade de Deus. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo, diz o Senhor, viverá da fé. A fé é a palavra. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa alma é eterna, o nosso corpo virará pó, mas a nossa alma, ela é eterna. E por isso, a maior decisão na vida de um homem, a terceira maior, é perseverar até o fim. No livro de Apocalipse, das cartas enviadas às igrejas, contém 7 promessas maravilhosas. Para quem, pastor? Para aqueles que vencerem. Aos que vencer, ou seja, aqueles que forem até o fim, aos que resistirem, aos que não desistirem. Ainda diz que aquele que perseverar até o fim, ele vai ganhar a coroa da vida. Ganhará a coroa da vida. Não é barato, irmão. Entregar, caminhar e perseverar tem um preço. Não é barato. Ei, evangelho não é barato. Jesus pagou um alto preço para que nós tivéssemos a graça, o evangelho da graça, hoje, aqui, vivenciando esse evangelho. E a Bíblia, a parábola termina falando sobre a semeadura. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a recebe, e frutifica, e produz a 100, a 60 e a 100 por 1. Vai produzir, vai multiplicar, vai crescer, vai avançar. E aí, vamos a chegar à conclusão e dizer:
É simples. Eu ainda entendo que é simples. Mas é fácil? Não é fácil. Entregar, caminhar e perseverar, mesmo que seja muito difícil, são as 3 maiores decisões que um ser humano pode tomar em sua vida. Porque ela não determina só o seu presente, ela determina o seu futuro e a sua eternidade. E ela não abençoa só você, ela abençoa os seus, os que estão perto e os que estão longe, os que são de hoje e os que serão de amanhã. Bendito seja o nome do Senhor. Você abençoa os seus filhos vão abençoar os filhos dos seus filhos, que serão seus netos, e assim sucessivamente. E assim andaremos, e assim é que Deus quer de cada um.